Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe aí ricamente a sua manhã de quarta-feira. Quarta-feira que nos fez o Senhor. Eu já me encontro aqui no prédio da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, o prédio que abriga o Centro Evangelístico Internacional em Barra de São João. Daqui a pouco vai começar a consagração, a última aí antes do Carnaval. Para esse breve recesso, a região dos lagos ela fica insuportável para se transitar, Até mesmo de uma rua para outra é um negócio muito complicado. Então, vamos lá. Eu estava prometendo aí fazer uma série de pequenas lives sobre a igreja e a justiça social. O papel da igreja, ela está definida pelo próprio Cristo, mas a igreja também tem o seu papel definido pela Constituição Federativa do Brasil, que lhe isenta de impostos para que nessa folga contábil ela possa produzir melhorias para a sociedade. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, você vai encontrar essas atribuições, se não me engano, no capítulo 139 da Constituição ou no 149. Eu posso assegurar para você que é entre o 139 e o 149. Talvez pode ser o 143, não sei. Bom, a verdade é que a igreja ela é um poderoso veículo missionário, ela é um poderoso veículo social, ela é um poderoso veículo espiritual e ela deveria continuar sendo isso. Mas, para nossa tristeza, para a tristeza da sociedade moderna e atual, a igreja se perdeu um pouco nas últimas décadas. E quando eu falo últimas décadas, eu estou falando de 2 dígitos generosos, Nas últimas décadas a igreja perdeu um pouco a sua relevância. A igreja se encantou com o mundo, se encantou com o seu formato e perdeu um pouco aquele papel que lhe foi confiado por Jesus e depois confirmado pela Constituição Federativa do Brasil, chamada Constituição Cidadã de 1988. Então vamos lá, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, a gente vai começar a entender aonde essas coisas começaram a dar errado. E eu quero que você me ajude compartilhando esse vídeo, que ele tem uma carga educacional, esclarecedora, para as pessoas poderem começar a entender um pouco aonde a coisa começou a dar errada. No anunciado aí do vídeo, eu já dei uma dica, sobre o poder da igreja. A igreja tem um poder funcional e a igreja tem um poder educacional, de formar consciência, de formar pensamento, de formar doutrina, E é aí que a igreja começou a patinar, nos últimos séculos, principalmente nas últimas décadas. Vamos lá. A Bíblia vai falar para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que a igreja começou a crescer. Porque quem faz a igreja crescer, irmãos, é Deus. Não são homens, nem técnicas, nem mentorias, nem coaches, nem livros. O que faz a igreja crescer é Deus. Pastor, por que eu estudo então? Eu estudo para não atrapalhar Deus, Deus quer fazer a igreja crescer. Mas se a igreja não estiver aberta na hora que começar o culto, irmãos, eu estou atrapalhando o serviço de Deus. Deus quer fazer a igreja crescer, mas se eu não souber me comunicar com as pessoas nas suas diferentes faixas etárias, eu estou atrapalhando o serviço de Deus. Então, o homem não faz a igreja crescer. O homem, ele só se prepara para não atrapalhar o que Deus está fazendo. Então, a igreja começou a crescer e tudo que cresce gera desconforto. Você que tem filho, você que tem filha, sabe que de tempo em tempo você tem que trocar de roupa, tem que comprar novos tênis, tem que comprar novos casacos. Não adianta, a vida
quando ela cresce, ela vai gerar um gasto, ela vai gerar um desconforto, ela vai gerar um estouro do cartão de crédito, ela vai gerar que você entre no especial, porque a vida cresce e ela vai pedindo providências. A igreja de Atos dos Apóstolos começou a crescer, e o que aconteceu? As providências não acompanharam o crescimento da igreja. Bom, as viúvas, não viúvas comuns, as viúvas que eram estrangeiras, que tinham a sua nacionalidade muito mais acentuada para o estrangeiro do que para a sua identidade de Israel. Essas viúvas, elas naturalmente, por causa da dificuldade da linguagem, de expressão, elas começaram a ser esquecidas. E a igreja ela tem que tomar muito cuidado para ela não ser um pedaço do mundo particular. E assim, a fome, querido, deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso com seriedade, me ajuda a compartilhar isso, a fome é feia, mas a fome de órfãos e viúvas agride o coração de Deus seriamente. Você está entendendo, querido? Em qualquer frente, de qualquer ponto de vista, a fome ela é horrível. Betinho, famoso sociólogo do Brasil, conhecido na década de 80, 90, Betinho costumava dizer que quem tem fome tem pressa. A fome é uma coisa terrível, que não deveria fazer parte dos nossos relacionamentos sociais, mas a fome de órfãos e de viúvas agride o coração de Deus e a santidade de Deus. Por isso, quando os apóstolos foram informados que esse problema estava acontecendo com as viúvas, eles fizeram o que deveria ser feito. Presta atenção, os apóstolos criaram uma organização. A instituição diaconal, a diaconia, foi a primeira organização que a gente sabe que passou a existir dentro do organismo, porque a igreja ela é um organismo para Cristo, para Deus, para o Espírito Santo. O que é um organismo? É uma forma de vida. O que é uma organização? É uma empresa, um CNPJ, é um CPF, né? A igreja, ela primariamente, etimologicamente, querido, se eu estiver falando muito difícil, se eu estiver falando muito rebuscado, me dá um aviso aí nos comentários, tá bom? A igreja, ela é etimologicamente, na sua mais profunda raiz de sentido, a igreja é um organismo. Isso não significa que ela não pode se tornar uma organização. Então, os apóstolos criaram isso, que é a primeira organização que se tem ideia que passou a existir dentro do organismo, né? Ao longo da história da igreja, muitas outras organizações viveram dentro do organismo, principalmente no período de crescimento católico. Por último, aí eu vou dar um exemplo para você. Nós temos aí a Companhia das Índias, os jesuítas, na Companhia das Índias em inglês. Nós temos aí os jesuítas, que era uma organização dentro do organismo. Nós temos muitas outras organizações que o catolicismo criou, existindo dentro do organismo. Aí você fala assim para mim: Ney, quando é que começou as nossas tragédias? É quando as organizações, elas não conseguiram mais viver dentro do organismo. Aí começou as nossas misérias. Porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós o seguinte, pedindo que a igreja tomasse uma providência acerca do cuidado das viúvas, ele diz assim: vocês vão escolher um homem cheio de fé e de sabedoria, nós vamos impor as mãos sobre eles e eles vão cuidar. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, irmão, me ajuda a compartilhar isso, porque essa é uma revelação, essa é uma palavra libertadora para mentes, para corações. Me ajuda a compartilhar isso. O apóstolo Paulo falou assim: vocês vão escolher homens cheios de fé e cheios de sabedoria.
e nós encarregaremos eles deste importante negócio. Então deixa eu colocar para você aqui, uma visão apostólica dada pelo primeiro líder da igreja, o primeiro pastor da igreja. Pedro falou que toda organização que vive dentro do organismo que é a igreja, ele é chamado de importante negócio. Qualquer coisa que seja feita para as viúvas, para as crianças, para os homens, para as mulheres, para matar a fome, para dar roupa, para auxiliar, para ajudar, para educar, para ensinar, qualquer coisa que seja feito dentro da igreja recebe o título de importante negócio. O que acontece? É que hoje as coisas não estão sendo mais feitas dentro da igreja. As organizações, elas não conseguem suportar o modelo de organismo que a igreja tem hoje. E isso tem levado organizações para fora do organismo. Uma organização fora do organismo, ela pode fazer uma importante coisa, mas ela nunca será um importante negócio. Vou afirmar para você. Hoje nós temos várias chamadas. Para você entender o que é uma organização, entenda uma organização para-eclesiástica, interdenominacional. Já tem algumas generosas décadas que organizações não conseguem mais viver dentro da igreja. A igreja, ela, como organismo, ela está tão desorganizada, ela está tão entregue à desorganização, ao desejo pecaminoso, à ganância, à fome por poder, à fome por dinheiro, que quando surge uma organização, muitas das vezes, eu falo isso com tristeza, os seus líderes acabam matando ela porque eles querem se apoderar da boa fama. Se eles não puderem ficar com a boa fama, eles não deixam a organização viver dentro do organismo. E nós temos aí, eu vou citar algumas para você entender o que é organização. Nós temos várias organizações que trabalham paralelamente à igreja, do lado de fora, porque se trazer para dentro da igreja morre, acaba, encontra falência. Nós temos aí os Atletas para Cristo, que é uma organização que busca atletas profissionais de alto desempenho. Nós temos uma organização que trabalha para a restauração e edificação de casais, muito conhecida no Brasil, chamada MMI. Nós temos a organização que trabalha preparando, capacitando e ensinando professores para dar aula para as crianças, a chamada APEC. Nós temos organizações que trabalham com a educação de líderes, de adultos, como a CEPAL. Nós temos organizações que trabalham para alcançar empresários e profissionais liberais, a ADONEP. Nós temos organizações que trabalham produzindo material didático para as igrejas, CPAD, JUERP, Betel. Nós temos inúmeras organizações que não iriam sobreviver se elas estivessem dentro da igreja, tamanha a sua desorganização e a falta de preparo da sua liderança. É aqui em Atos capítulo 6 que o apóstolo São Pedro vai nos dizer para nós aonde a igreja começa a dar errado. A igreja começa a dar errado quando o organismo não suporta dentro dela a organização. É quando a organização tem que fugir da igreja para poder sobreviver. Nós temos organizações que trabalham para promover a missiologia, a consciência de missões. Nós temos a Jocum, nós temos a Íris, nós temos outras várias agências missionárias, nós temos a MCM, presidida com muita seriedade, pelo pastor José Rodrigues, faz um trabalho incrível, maravilhoso. Nós temos muitas organizações que hoje, se fossem colocadas dentro
do organismo, elas não conseguiriam sobreviver, tamanha a desorganização, a ganância e a falta de preparo dos seus líderes. Quando a igreja for restaurada em Cristo Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, e ela novamente conseguir abrigar dentro dela as organizações, então, querido, a gente vai chamar isso de avivamento. Isso vai se chamar um avivamento. Porque algo para Deus só pode ser chamado de importante negócio se estiver dentro da igreja. Fora da igreja, no máximo, é uma importante coisa, uma importante função, uma importante tarefa. Agora, ser importante na sua essência, a organização tem que estar enraizada dentro da igreja. E hoje, a gente, para a tristeza, intelectual, a gente percebe que não dá mais, a igreja não suporta, a igreja não consegue abrigar com segurança organizações dentro dela. Qualquer coisa que dá certo, na área educacional, na área de crianças, na área de mulheres, na área da música, qualquer coisa que dá certo, se for colocada dentro da igreja, morre, desaparece, lamentavelmente. Por isso nós temos aí várias chamadas entidades para-eclesiásticas interdenominacionais, Elas fazem um trabalho para a igreja, pela igreja, com a igreja, mas lamentavelmente elas não podem estar dentro da igreja, porque senão elas morrem, elas adoecem, elas vão à falência, Nós temos aí também uma grande organização chamada Portas Abertas, que faz um trabalho de consciência missionária pelo mundo afora. E para finalizar esse vídeo, que já está tarde, eu quero dizer para você o seguinte: por que a organização ela tem que estar dentro da igreja, do organismo? Porque a organização dentro do organismo, ela produz poder de consciência. A igreja, ela precisa ter poder de consciência. Semana passada eu estava conversando com uma missionária, e eu estava falando para ela o seguinte: se eu só tenho um missionário na igreja, o que é mais interessante para a igreja? Mandar esse missionário para o campo, ou manter esse missionário dentro da igreja, gerando poder de consciência na congregação? Sabe, queridos, é muito mais interessante que, tendo um missionário, esse missionário fique dentro da igreja, gerando poder de conscientização, poder educacional, poder da mente. Essa pessoa do lado de fora, ela talvez vá até passar fome, porque não terá dentro da igreja, é uma história comum no Brasil, tá? Não terá dentro da igreja pessoas com o poder de gerar consciência, para gerar recurso, para manter essa pessoa lá. Então, se eu tenho um missionário numa congregação, numa igreja, é muito mais interessante para mim manter ela dentro da igreja, para gerar poder de consciência, para gerar poder educacional. Queridos, que Deus abençoe aí esse feriado que já chega, esse feriado que já se aproxima. Desejo para você dia de descanso, dia de paz. Tomara que você encontre um lugar sossegado, onde você possa dar descanso para a sua alma, descanso para a sua mente. Porque, como nós brasileiros costumamos falar, daqui a pouco o ano vai começar. Porque no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Um beijo no seu coração, uma boa semana para você. Me ajuda compartilhando esse vídeo. E depois a gente vai seguir essa série sobre igreja e justiça social em outras semanas aí.